Olá, estamos começando mais um Central do Esporte, falando hoje de uma modalidade que cada vez faz mais sucesso em Santa Maria. Não estamos falando do futebol, nem do vôlei, nem do basquete. Acertou quem chutou, se é que alguém chutou no rugby. Hoje com a gurizada aqui do Universitário Rugby Santa Maria. Tudo bem, Felipe e Pedro? Tudo bom, boa tarde. Agradecer primeiramente pelo convite para a gente estar podendo mostrar um pouco mais do nosso esporte para o pessoal aqui de Santa Maria. Para quem não conhece essa gurizada aqui, o Felipe e o Pedro foram campeões com o Universitário Rugby Santa Maria o ano passado, na Copa RS, né? Exato. Da modalidade de rugby. E o Felipe, ele não está com segurança dele aqui, é o perfil dos jogadores do time aqui. O Felipe, pelo que está me falando antes, é o velocista e o Pedro é o defensor. Então, ela já sabe, se é para correr, conta com ele, se é para marcar, é com o Pedro ali a situação. Como é que funciona essa questão do rugby, para a gente conversar um pouquinho, para as pessoas entenderem antes da situação do time de vocês? O rugby é um esporte democrático, todo mundo pode participar? A gente brinca que no rugby existe dois biotipos, os fortes e os bonitos. Infelizmente, o nosso time não tem nenhum, né? Ou é os gordos ou é os feios. Não, mas brincando assim, geralmente são os fortes, que são os oito avançados, que são geralmente jogadores maiores e mais fortes, no caso do Pedro e outros jogadores da equipe. E tem os backs, que a gente chama, que são os jogadores mais de velocidade, de armação de jogo, e que são responsáveis por marcar pontos, enquanto os forwards são mais responsáveis por defender. Mas também não tem esse negócio que tem, por exemplo, futebol americano, que tem defesa e ataque. Todos atacam, todos defendem. É uma equipe só com 15 jogadores. Até esse negócio de feio e gordo, o pessoal da TV Unirv pode se candidatar a começar a participar. A gente tem uma equipe bem selecionada para esse tipo de esporte. Como é que funciona a questão das posições, que a gente estava brincando agora com essa questão do peso, do biotipo dos jogadores, mas a gente sabe, por exemplo, no futebol a gente conhece bem aquela história do zagueiro, lateral, às vezes varia com ala, mas ele tem uma função específica, volante, meio, atacante. Como é que funciona no rugby, esse posicionamento? O rugby, ele é assim, são os 8 primeiros, como ele falou, os 8 mais avançados, eles têm, durante o jogo, a função de reter a posse de bola e eles fazem as formações fixas, por exemplo, a cobrança de lateral, que a gente levanta um dos jogadores e tal, e o scrum, que é quando ocorre uma falta mais leve, ele é uma disputa de bola. Ou seja, toda vez que tem uma falta e a bola para, o jogador de rugby ele disputa a bola e ela não é dada, como uma falta de futebol, por exemplo, que tu só cobra. Só se for uma falta mais grave. E como é que funciona a questão de pontuação? A gente sabe que tem uma espécie de goleira, que como é que vocês chamam aquele? É o zagás. O zagás, que tem um formato, por coincidência, de um H, né? E no futebol americano se faz o gol, no rugby também se faz o gol naquele H? A gente chama no rugby se chama try, né? Que traduzindo é tentativa. Que no início do esporte, quando tu fazia o try, tu tinha o direito de tentar chutar. E por isso ficou esse nome. As regras foram mudando de acordo com o tempo. Hoje, a pontuação máxima no rugby é o try, que é tu atravessar a linha do fundo do campo e pressionar a bola contra o chão, que é diferente também do futebol americano, que tu só tem que passar a linha. No rugby, tu tem que passar e pressionar a bola contra o chão, né? Aí tu ganha 5 pontos. Com feito o try, tu tem direito de um chute de conversão, né? Que é em linha reta de onde tu apoiou a bola. Por isso que até quem já conhece um pouco do rugby, às vezes não entende algumas regrinhas. Por isso que os jogadores correm e tentam sempre pressionar a bola no meio, entre as traves, porque o chute em linha reta ele fica mais fácil para o chutador, né? E aí o chute de conversão ele vale mais 2 pontos. Né? Então aí tu pode marcar 7 pontos. E durante o jogo também tem o penal, como o Pedro falou. Quando é uma falta um pouco mais agressiva, um pouco mais pesada, tu tem direito de pedir para chutar nos postes, né? Esse chute durante o jogo, se convertido, ele vale 3 pontos. E a quarta forma de pontuação, que também para o meu ver é uma das mais difíceis, é o drop goal, que é que tu tem que, com o jogo correndo, tu tem que largar a bola, ela tem que quicar no chão, tem que chutar e ela tem que passar no meio dos postes. Vale mais 3 pontos. Então, são essas as 4 formas de pontuação do rugby. Esse pênalti seria como uma falta que acontece no jogo? Isso, o penal é como se fosse uma falta, e aí tu tem direito de pedir para chutar nos postes. Para quem é leigo no assunto assim, em relação ao rugby, que a gente sabe que é uma modalidade, para quem ainda não foi informado, não está por dentro, o rugby vai ser uma modalidade olímpica, inclusive na Olimpíada próxima, no Rio de Janeiro de 2016. Ou seja, o Brasil vai ter um representante na modalidade. Qual é a diferença do rugby para o futebol americano? Porque as pessoas que não conhecem, elas acham os esportes bem semelhantes. A diferença, a olho nu, para quem não conhece, é o equipamento. O rugby o pessoal vai mais na cara limpa para apanhar. Sim. E o futebol americano tem toda aquela armadura, capacete, sim, sim, estrutura.
Quais são as principais diferenças das modalidades? As principais diferenças é que, primeiro, a gente não, aqueles lançamentos que a gente vê no futebol americano, de filme, a gente não faz, a gente só passa a bola para trás. Os equipamentos, como tu falaste, e o rugby é um jogo contínuo, entendeu? Cada vez que tu é derrubado, acontece uma formação na hora, mas não para o cronômetro e não existe uma pausa para te ver estratégia, como tem no futebol americano. É basicamente isso. E também o futebol americano ele é um esporte que derivou do rugby, né? O rugby é um esporte inglês e os norte-americanos eles adaptaram porque eles achavam o jogo meio entediante, né? Porque nem o Pedro falou, no rugby a gente só joga a bola para trás ou para o lado, enquanto o futebol americano tu pode lançar. A única semelhança entre os dois esportes que a gente pode ver um pouco é a questão do tackle, né? Que é a derrubada, porque no geral as regras são totalmente diferentes. Assim, por exemplo, no futebol americano, em alguns momentos tu pode derrubar o jogador sem a bola, no rugby tu só pode derrubar o jogador em posse da bola. No futebol americano tu tem um time de ataque e um time de defesa, no rugby você tem apenas um time com 15 jogadores. Então, quem olha assim acha um esporte que usa armadura, o outro não é. Mas as regras são totalmente diferentes. Isso é interessante até para o público que está assistindo esse programa. Daqui a pouquinho a gente vai falar da campanha de vocês no ano passado, o Universitário Rugby Santa Maria, o que vai fazer na temporada 2013 em busca de novos títulos. Mas só para a gente apresentar um pouquinho essa modalidade. E agora uma pergunta curiosa, por que dois estudantes de Santa Maria resolvem praticar rugby? Afinal de contas, a paixão nacional é o futebol, depois vem o vôlei, depois vem outras modalidades, basquete, enfim, que a gente está brincando nisso do programa. Por quê? Em que momento vocês chegaram e disseram, eu vou praticar rugby? Como é que foi? Cara, acho que todo mundo acaba, de exceção, por exemplo, do Pedro, assim, que o rugby é um esporte diferente, né? Que é o único esporte onde o gordinho é escolhido por primeiro, né? Que é onde chega um gordinho, todo mundo, pá, beleza, chegou um gordo, chegou um cara grande. E no meu caso, que eu sou magro, eu sempre joguei futebol, sempre adorei jogar futebol, jogava tudo que era esportes, vôlei, basquete, handebol, mas gostava mesmo do futebol. Tentei jogar futebol por um tempo, mas eu sempre fui meio caceteiro, assim. Não achava que o juiz marcava falta por nada. Aí acabei largando o futebol de mão. E aí em 2010, pelo convite do Maurício, que é o vice-presidente do time, que era um amigo de festa, amigo em comum, aí ele me convidou, aparece num treino lá num domingo, quando a gente treinava na universidade ainda. Aí e daí tinha aquele negócio um pouco de preconceito, não conhecia o esporte, tu vai ser para se machucar, ou me se agarrar com homem, né? Tem sempre esse papo. Daí eu comecei a treinar e vi que era muito mais do que eu achava que era o esporte. Assim. Tem toda o rugby tem uma filosofia diferente, sabe? Até quando o Pedro estava comentando, uma falta não é dada. O rugby é muito na questão da justiça e tu vê que a gente está falando é muito democrático, né? Vem o gordinho, vem o magrinho, o alto, o baixo. Então eu fui me apaixonando pelo esporte. Então depois, meu primeiro jogo foi em Porto Alegre, junto com o Pedro, a gente entrou na equipe mais ou menos junto. Ele já jogava lá em Ribeira, depois ele vai contar a história dele. E a gente foi para Porto Alegre, joguei a primeira vez e a partir dali não larguei mais. A gente brinca que tem o bichinho do rugby, né? Que tu joga a primeira vez, ele te pica e depois nunca mais tu larga. Como é que foi essa tua experiência aí, Pedro? Tu foi o primeiro a ser escolhido de cara já, assim? Eu comecei com 15 anos, na verdade, com meus amigos de lá, de Ribeira. Eu morava lá, estudava lá, sou de lá. Meus amigos de Ribeira, eles me convidaram para ir jogar e eu pensei, posso bater nos outros, cara? Beleza! Daí eu fui e fiquei apaixonado pelo jogo primeiro e depois eu conheci tudo que o Felipe estava falando. Mas podia fazer o UFC, bater nos outros, fazendo luta. Naquela época não era moda ainda o UFC. Daí eu me apaixonei pelo jogo e depois que tu conhece o jogo, tu gosta do jogo, se tu não tem medo do contato, tu vai conhecendo a filosofia do rugby, não tem como tu não te apaixonar. Tu não pode ter medo do contato, porque a filosofia tu vai te apaixonar assim ou assim. A minha família se apaixonou. Meu pai assiste jogo na TV sozinho, assim, comenta comigo, briga, discute, como se fosse futebol, assim, é maravilhoso. Envolveu toda a família. Envolveu toda a família. Bacana. Aquilo que eu tinha dito, que a gente tem uma equipe aqui na TV Unifra que poderia jogar rugby, eu mudei de ideia, porque o pessoal até está fora de forma, poderia jogar, mas o pessoal já está meio velho. E aí, nesse negócio de combate, embate, daqui a pouco a gente deixa o pessoal descadeirado, não vem trabalhar na Unifra, fica ruim. Bom, deixando a brincadeira de lado, no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho então do time de vocês, a estrutura, como é que está a mobilização para essa temporada, as dificuldades, a questão de incentivo, local de treinamento. Central do Esporte volta em instantes.
sonho, esperança, realização. GUICA, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. Dicas TV Unifra. Tenha sempre com você os telefones de emergência. 190, Brigada Militar. 191, Polícia Rodoviária Federal. 193, Bombeiros. 198, Polícia Rodoviária Estadual. 3921-7092, DMT. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Voltamos então com o Central do Esporte, falando hoje sobre o Universitário Rugby Santa Maria, que venceu a Copa RS em 2012. Em que circunstâncias? Como é que era a estrutura de vocês e como é que está a perspectiva para essa temporada 2013? Afinal de contas, vocês com certeza querem mais, né? Exato. A estrutura ainda não é ideal. A gente conta com cerca de 25 a 30 atletas regulares, mas não todos no treino ao mesmo tempo, porque é muito difícil conciliar horários. E como tu falaste, ano passado a gente ganhou a Copa RS, né? Que é o segundo maior torneio do estado do Rio Grande do Sul. Né? O primeiro é a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, que é o torneio mais importante, e o segundo é a Copa RS, onde todas as equipes, independente de segunda divisão, primeira divisão, podem jogar, exceto os times que jogam campeonatos nacionais. Eles não podem escalar a equipe principal. Que no Rio Grande do Sul a gente só tem 2 equipes que jogam campeonato em âmbito nacional. Né? E aí, então, eram 8 equipes, a gente classificou em segundo na chave, e acabou fazendo a final, ainda ganhou a semifinal do time de Porto Alegre do Charrua, e acabou fazendo a final contra o San Diego, também de Porto Alegre, 2 times da capital que foram 2 vezes campeão gaúcho. E a gente perdeu na primeira fase para o San Diego e depois veio na final e ganhou lá em São Leopoldo, no estádio da... como é que era? Era da universidade de lá. E acabou ganhando por 20-15 a final, então a gente já tinha perdido 2 vezes para eles, em 2 anos consecutivos, não na final, mas eles nos classificaram no torneio. Então foi o momento da gente dar um troco, são nossos amigos também, mas foi muito importante, foi o momento principal da nossa equipe, né? Foi o maior título que a gente já conquistou. Além da questão de dificuldade, vocês têm dificuldade em local de treinamento? Antes faziam treinos na universidade, hoje vocês fazem treino no campo do Gaúcho, né? E eles estavam contando para a gente, antes do começo do programa, que o time universitário ele não representa uma universidade específica. É justamente porque os jogadores, a equipe, é feita por atletas que estão na universidade. O Felipe faz faculdade de administração, o Pedro de direito, apesar de toda o loop, a veracidade dele, ele está indo para o lado do direito. E tem toda essa dificuldade de adaptação de horários. Inclusive, alguns treinos acabam sendo fim de semana. O que mudou para vocês em termos de apoio? Mudou alguma coisa depois do título? Na verdade, não. A gente segue sem apoio nenhum, a gente não tem patrocínio. A gente costuma falar que é mais patrocínio, né? A gente mesmo que banca todas as coisas, a família ajuda, a gente faz rifa, dá o jeito que dá, mas a gente não tem um apoio ainda. A gente tem apoiadores, sim, a gente tem gente que nos ajuda, mas a gente não tem um patrocínio. Por exemplo, a gente tem desconto na Keep Fit, a gente tem desconto na Extreme. O Chico, na academia do Chico, ele nos ajuda também. O próprio
Marcão do Gauchão, ele dá uma boa ajuda pra gente, um bom desconto nos campos, mas a gente não tem nada entrando. É só da mensalidade dos atletas e é essa a nossa receita, daí que tem entrado receita pra gente. E para as viagens, torneios também? Tudo bancado pelos atletas. E vocês não temem que isso acaba sendo um agravante até para conseguir mais gente, para vocês alavancarem? Com certeza. Para tudo, né? Para tudo nos atrapalha. Atrapalha para conseguir gente nova, atrapalha para manter os que já tem. Muitas vezes a gente não viaja porque não tem dinheiro, a gente tenta ajudar da maneira que dá, às vezes tirando até do nosso próprio bolso para ajudar os outros, mas é a maneira que a gente tem, né? Eles nos explicavam no começo do programa ali, na verdade antes do começo do programa, que eles só não estão disputando a Copa da primeira divisão, que é preciso uma estrutura, né? Categoria de base, 2 categorias além da equipe profissional. Ou seja, se você só com uma equipe já tem essa dificuldade, seria ainda mais complicado com a estrutura de hoje ter toda essa questão de categoria de base, trazer para quem vai treinar esses meninos, quem é que vai fazer esse trabalho. Mas vocês têm esse projeto, vocês acreditam que seja possível transformar o Universitário Rugby Santa Maria numa equipe profissional? O rugby ainda no Brasil, ele não é um esporte profissional, né? Ele é um esporte amador, mas a CBRU, que é a Confederação Brasileira de Rugby, vem fazendo um trabalho muito forte, assim, um trabalho que estão de parabéns pelo projeto que vem sendo feito, planejamento a longo prazo, estão profissionalizando a gestão da CBRU e isso acaba respingando nas federações, né? Claro, é tudo ainda... deram poucos passos, ainda o rugby ainda é pouco conhecido no Brasil, mas aos pouquinhos está melhorando. E isso acaba que a gente também se organiza, né? O que a gente viu, não adiantava a gente só querer jogar, a gente precisava se estruturar fora de campo, né? A gente tinha uma equipe legal, mas a gente não tinha estrutura. Então é isso que a gente está buscando. A gente já tem uma diretoria formada, tem CNPJ, tudo certinho, para que quando der a oportunidade de ter um patrocínio forte, uma coisa assim, a gente já está com toda a estrutura pronta, né? Só está precisando agora mais de apoiadores mesmo que acreditem no esporte. Mas isso daqui, com certeza, daqui uns 2, 3 anos já vai estar mais forte. E como tu falou também, a gente não pôde ir para a primeira divisão justamente por causa disso, que a gente não tinha uma equipe juvenil e uma equipe intermediária. Mas não por não ter atletas. A gente tem, o problema é que eles não ficam na equipe eles têm muito gasto, né? Tu pega um guri de 15, 16 anos, tem que viajar pelo menos uma vez por mês para jogar, sabe? Tem que comprar equipamento. Às vezes o cara quer comprar uma suplementação porque os treinos são bem pesados. Então não tem suporte para poder tá levando o esporte. Mas aos pouquinhos a gente está se desenvolvendo, acredito que em pouco tempo, ano que vem já vai estar na primeira divisão e a partir daí o time só tem a crescer. Cara, bem bacana esse bate-papo da gente. Infelizmente o tempo vai correndo e a gente está chegando na parte final do programa. Mas apesar das dificuldades, vocês disputam 3 torneios esse ano. Poderia falar quais são os 3, além do campeonato que vocês já estão disputando nesse momento, né? E falar que campeonato é esse que eu acho que a gente não chegou a abordar. A gente falou tanta coisa fora do ar que eu acho que a gente não chegou a falar sobre isso. E aí, então, a perspectiva temporada 2013, a previsão. E como é que vocês enxergam tudo que vocês conquistaram mesmo com todas essas dificuldades? Com toda essa falta de incentivo, com a questão de dificuldade local de treinamento, adaptação do horário de todos os atletas. E mesmo assim conquistaram um título tão importante que foi ano passado. A gente ficou muito feliz pelas conquistas que a gente teve, mas a gente não pode olhar para trás mais. O nosso futuro a gente precisa crescer mais, a gente precisa olhar para o futuro. Essa taça que a gente está disputando agora, o nome é Vinícius Montardo Rosado, que é a 2ª divisão do Campeonato Gaúcho. O Vinícius, ele era um atleta nosso, ele iria voltar esse ano, mas infelizmente ele morreu no incêndio da Kiss e não pôde voltar. A federação homenageou ele, botando o nome desse campeonato que a gente ia disputar. Além desse campeonato, nós vamos disputar a Copa RS de novo, que a gente foi campeão ano passado, e o campeonato de Sevens no final do ano. São essas as 3 disputas que nós temos esse ano e esperamos conseguir ir bem em todas, se possível ser campeão, e conseguir mais apoiadores é o nosso objetivo para conseguir crescer e chegar na primeira divisão. Infelizmente vocês acabaram tendo ainda 3 perdas esse ano em função da tragédia da Boate Kiss. O time teve eram jogadores que não estavam atuando, mas que, como o caso do Vinícius, poderiam retornar e ajudar o time, né? Exato. O Vinão, ele foi um dos grandes incentivadores do time, né? A gente teve 2 equipes aqui na cidade de Santa Maria e o Universitário surgiu em 2009 e o Vinão deu muito suporte para que essa equipe acontecesse, que eram 2 equipes rivais e juntaram uma equipe só. E até mostra um pouco de como ele era, assim.
E, infelizmente, aconteceu isso. A gente teve mais 2 atletas. Eles não chegaram a competir. Um era paraguaio, o Guido, e o outro era o Renan. E acabaram também falecendo no incêndio. E a gente está também, muito desse esforço que a gente está tendo, e se puxando bastante nos treinamentos, é para buscar essa taça, porque essa taça com o nome do Vinão não pode ir para nenhuma outra cidade. Ela tem que vir para cá, para Santa Maria. Seria uma homenagem ao amigo e atleta, né? Exato. Gurizada, Felipe, brigadão. Boa sorte para vocês. Eu que agradeço a oportunidade, quando a gente está sempre Algum disposto. Contato para o pessoal que assistir essa matéria, que daqui a pouco apoiar vocês conseguirem um patrocinador? Qual é o contato do time? Pode ser, contato@universitariorugby.com.br ou no Facebook, bota lá Universitário Rugby Santa Maria, que tu acha, e está sempre o Maurício ali falando com todo mundo ali. Beleza. Gurizada, obrigado, boa sorte para você. O Central do Esporte então volta na próxima semana. Lembrando, é claro, se você tiver alguma sugestão de reportagem, mande e-mail para a nossa equipe, tvunifra@unifra.br. Voltamos então na próxima semana. Até lá.